Olá, eu sou Elza Calazans e este é o CB em Foco, canal de comunicação e entrevista da Universidade Castelo Branco, a sua universidade na Zona Oeste. E o nosso assunto de hoje é osteopatia. Você sabe o que é isso? O que é? Para que serve? Como tratar? Quais os riscos? Para entender melhor esse assunto, eu vou conversar com o professor Wagner Teixeira dos Santos. Ele é o coordenador do curso de Fisioterapia da Universidade de Castelo Branco e professor do Instituto Brasileiro de Osteopatia, o IBO. Tem formação em reabilitação e é diretor do Centro Municipal de Reabilitação lá do Engenho de Dentro. O currículo dele é tão extenso que eu vou preferir que durante o nosso papo aqui ele fale melhor para vocês. Bem, criada pelo médico americano Andrew Taylor, a osteopatia é um tratamento utilizado desde 1874, apresentando os princípios da terapia natural. De acordo com o conceito da osteopatia, o corpo seria capaz de criar seus próprios medicamentos contra as doenças. Vamos ouvir o que o professor Wagner tem a nos dizer. Mas, com uma metodologia e filosofia própria, que engloba conhecimentos da medicina alternativa, a osteopatia tem o intuito de restabelecer a função das estruturas e sistemas, auxiliando na recuperação, manutenção e restabelecimento do equilíbrio entre o corpo e a mente. Durante a terapia, com a aplicação de técnicas manuais, com massagens, por exemplo, o fisioterapeuta osteopata pode fazer movimento nas articulações, músculos, ligamentos e nervos do paciente, procurando aliviar a dor e melhorar a mobilidade da parte do corpo. Professor, muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Eu gostaria primeiro, antes de você falar matar nossa curiosidade aqui sobre esse tratamento, como eu sou coordenador do curso de Fisioterapia da Universidade de Castelo Branco. Como é que você chegou aqui? Conta um pouco da sua história pra gente. Bem, então vamos começar como eu cheguei na fisioterapia, né? Eu era atleta, eu nadava, eu era atleta de competição e eu vivia muito em departamento médico por tendinites e tal. E aí sempre prescreviam naquela época, muito tempo atrás, a fisioterapia e eu nunca me toquei em ser fisioterapeuta. O meu foco era ser educador físico. E aí eu fui passando em todas as fases na época para a prova lá do fundão e chegou na última fase eu não consegui passar para a educação física. E a segunda opção era a fisioterapia, né? E aí tem um fato que eu conto para todo mundo, que as pessoas ficam assim, eu falei, é a mesma coisa, é muito próximo uma coisa da outra e tal. Aí eu entrei na sala, sentei, que hoje é um grande amigo, o Juarez, sentei do lado dele, e aí um professor começou a perguntar, por que você veio fazer fisioterapia? E eu falei, e agora? E aí eu olhei pro cara, pra esse meu amigo, né, que é o Juarez, falei, amigão, prazer, Wagner e tal, o que é fisioterapia? Por que você vai fazer fisioterapia? Aí o cara foi, olhou pra mim e falou, ué, ele é lá de São Fidélis, aí, ué, o que é? Aí tem um sotaque, né? Falei, meu irmão, diz rápido. Aí ele me explicou, aí quando chegou na minha vez, eu fiz o negócio acontecer. Eu falei, porque eu acho lindo recuperar as pessoas e tal. E assim, hoje, olhando isso há 36 anos atrás, ou mais um pouquinho, né? Bem mais, 40 anos atrás, eu vejo que eu tinha que seguir na profissão de fisioterapia. Porque hoje, tudo que eu tenho na minha vida foi graças à fisioterapia. Eu conquistei tudo que eu poderia conquistar dentro da minha profissão, né? E aí você vai criando amigos, enfim. E eu era da falecida Gama Filho, e que em 2014 fechou, e eu fiquei até 2014.2, né, fora da sala de aula. E aí a coordenadora antiga da Castelo me convidou para retornar para a área acadêmica, mas tinha um detalhe que só tinha vaga para fazer estágio de atenção básica. O estágio de atenção básica era eu ir nas comunidades com os alunos uniformizados, andar embaixo de sol aqui por Realengo, né? Ainda mais que sou bastante cabeludo e tal, enfim. E aí foi aí que eu entrei na Castelo Branco. Conheci a professora Vera Gissoni, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-la, logo depois ela infelizmente veio a falecer, né? E aí eu comecei, aí depois eu fui para a clínica escola, continuando na atenção básica, depois eu fui para a sala de aula, até que a coordenadora que me trouxe
Lúcia, a professora Lúcia Gil, não podia continuar, ela tinha que se afastar por um tempo e ela me indicou. Isso foi aproximadamente em 2016. E de 2016 até agora, eu só me afastei um pouco da universidade por problemas de saúde, né, o problema do coração. Eu venho construindo a crescente da universidade dentro do curso de fisioterapia, que já era muito conceituado, e aqui estou aqui novamente. Como é que está o curso de fisioterapia hoje, professor Wagner? Olha, Quem está nos ouvindo, que assim como o senhor gosta de fazer fisioterapia, ou de repente não sabe o que quer fazer, mas que gosta da área de saúde, e de repente vai encontrar alguém ao lado e vai fazer fisioterapia? Pode ser que aconteça o que aconteceu comigo, a sua história né? é inspiradora. Né? Como é que está esse curso hoje? Olha, quais as expectativas de quem está começando? O curso também está aqui? numa crescente. A gente vem sempre, todo ano, ou de tempos em tempos, fazendo a reforma curricular, né, para manter o curso dentro dos parâmetros que são aceitos na evolução da profissão. Hoje o curso tem aulas de tecnologia, né, com câmeras termográficas, né, recursos de TI para ensinar melhor o aluno, né, e ensinar também, né, o mercado de trabalho que está aí fora, exigindo. Hoje, se você não sabe mexer numa câmera termográfica, se você não sabe ler um gráfico de força que o sistema você coloca no seu computador para dar uma melhor informação ao paciente, você já é observado de uma forma um pouco obsoleta. Então, assim, a fisioterapia é uma profissão que cada ano que passa, ela cresce mais e se torna cada vez mais independente. Só para você ter uma noção, antigamente, quando eu comecei, a gente tinha, né, os médicos, eles prescreviam, tinham mania de prescrever o que tinha que ser feito. E eu participei dessa revolução de não querer aceitar mais. Então, nós éramos vistos como profissionais de segunda intenção, só que hoje nós somos vistos como profissionais de primeira intenção. O que seria isso? Você tem uma dor, você me conhece, você vai vir até o Wagner. Eu vou te avaliar dentro da visão da fisioterapia, fazer uma análise físico-funcional sua. Se eu encontrar a chance de lhe tratar, eu vou lhe tratar. Porém, se eu observar que precisa de realmente um diagnóstico clínico, um diagnóstico médico, eu vou falar, por enquanto eu não vou lhe atender. Eu prefiro que o médico peça algum Faça o exame. encaminhamento. Não, nem o encaminhamento, venha com um diagnóstico correto. Que nesse tema até que você me pediu para abordar, você vai ver que as coisas são muito mais amplas. Muito bem, professor. Então vamos lá. O que é osteopatia e para que serve? Bem, a osteopatia, ela foi idealizada pelo Still e o princípio, não me estendendo muito, é a autocura do corpo. O Still fala, ache o problema, trate que o corpo irá se equilibrar. Então, erroneamente a gente tem visto algumas pessoas falando sobre osteopatia, que acham que é só manipular a coluna, manipular, estalar, e não é isso. Na realidade, quando você procura um osteopata de formação, nós fazemos uma avaliação de todos os seus sistemas, seja ele visceral, articular, cardíaco, respiratório, craniano, e tentamos chegar a um diagnóstico do que tem que ser tratado. Então, por exemplo, só para você entender da autocura, né? Muitas pessoas chegam com uma dor na região dorsal, e aí se você for nesses pseudos osteopatas, eles vão querer ficar instalando a sua coluna torácica. Só é ótimo, né? É ótimo. Passagem, alguém pega você assim e aperta, olha, fica maravilhoso. Isso é bom ou ruim? É bom, se souber fazer, ok, né? Porque tem umas pessoas aí que são meio orelhudas, né? Querem fazer. Só que na avaliação, a primeira pergunta que eu faço, uma das perguntas é: você tem problema digestivo? Você tem gastrite? E a relação diretamente ali do diafragma, do esôfago com a sua coluna torácica, por tensões de tecido lá dentro, podem levar aquelas vértebras que a pessoa que está lá a perder o grau de mobilidade ou ficar um pouco mais rígida. E a pessoa toda vez vai ficar te instalando. E isso é errado, porque na realidade o que eu preciso fazer é alguma manobra para melhorar o nível de tensão que a gente chama de um tecido chamado facial. E aí, porque ele tem uma relação direta com a sua coluna. Quantas pessoas às vezes chegam com hérnia? Eu tenho hérnia de disco, eu até brinco, beleza, bota no seu nome, vai no cartório porque ela é sua. Mas aí eu pergunto
assim, você já fez cirurgia? Ah, fiz cesariana. Quantas cesarianas? Já fiz 3 cesáreas, por exemplo. Beleza. São 7 tecidos que você abre e 7 tecidos que você fecha. Se você fez 3 vezes isso, são 21 vezes que é aquele tecido. E aí você cria ali uma tensão naquela cicatriz. É como se você estivesse puxando a sua blusa. Imagina que o dia a dia todo você está ali em cima. Então, o que o Steel fala é: ache o problema, trate e deixa que o corpo ele se equilibra, ele se harmoniza, ele funciona. Muito bem. Existe diferença entre... Quem está nos ouvindo agora? Uma pergunta muito básica, mas eu acho que o povo... Existe diferença entre fisioterapia e osteopatia? Olha, isso é uma briga danada. Por quê? Mas a gente precisa discutir isso aqui, porque eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente vamos lá. tem essa dúvida. Vamos lá. Isso é uma briga, porque a osteopatia nos Estados Unidos e na Europa, ela é uma profissão de nível superior. No Brasil, o Conselho de Fisioterapia, ele determina que a osteopatia ele seja uma especialidade do fisioterapeuta. Então, quem está ouvindo pra gente aí, a osteopatia é uma especialidade do fisioterapeuta. Mas espera aí, deixa eu te explicar. Existem algumas escolas no Brasil, uma ou duas, elas fecham com o CREFITO isso, mas o que eu principalmente, eu sou professor do Instituto Brasileiro de Osteopatia, o que a gente realmente deseja é que a osteopatia ela se torne uma profissão. Hoje nós já temos até CBO, de especialidade de osteopatia, né? Que é o Conselho Brasileiro de Osteopatia, é isso? Não, CBO, CBO é Conselho de Ocupação Brasileira, alguma coisa assim. Por exemplo, o enfermeiro tem o CBO dele, tem um número lá, o fisioterapeuta tem. E aí, através de muita luta, né, e de várias amigas que trouxeram essa osteopatia pro Brasil, né? Pro Brasil não, porque pro Brasil eu posso até explicar quem trouxe, mas estão lutando para que nós, osteopatas, sejamos profissão independente. Então, quando você fala assim, a osteopatia é uma especialidade da fisioterapia, é uma coisa que para muita gente, para 2 escolas talvez isso seja interessante, mas talvez para 4, 5 outras escolas isso não seja. E para a população, para quem está ouvindo a gente agora, eu estou com dor na coluna, estou torta, caí, me arrebentei, estou com torcicolo, estou com o dedo de gatilho que eu tenho. Vamos lá. Qual é a diferença? Olha só, então vamos só para a gente entender. Independente disso, quem é que pode fazer o curso de osteopatia? São 5 anos de curso, só para você ter uma noção, é uma graduação. No Brasil, só médicos e fisioterapeutas. Olha. Então, por exemplo, eu sou fisioterapeuta e osteopata. E sou osteopata. Mas você é osteopata com especialidade por CREFITO? Não. Eu participo, eu tenho lá um número do Registro Brasileiro de Osteopatia, que hoje, quem não quer ser mais fisioterapeuta, ele dá baixa lá no CREFITO e consegue um alvará, porque hoje a osteopatia está dentro daquelas PICS, né, aquelas práticas integrativas. Então, você pode ter o termo osteopata, certo? Sem estar vinculado à profissão. Eu faço as 2 coisas, porque em determinadas horas do meu dia eu trabalho só com a visão da osteopatia, mas como você falou, né, eu trabalho dentro de um centro de reabilitação que é o 2º centro de reabilitação no Rio de Janeiro que tem o ambulatório. Foi o segundo centro que teve ambulatório de osteopatia para o SUS. Olha que interessante. Que interessante. Porque a osteopatia, o valor da consulta fora é muito alto. Por quê? Porque quando você atende um paciente, você atende ele hoje e pede que ele volte talvez daqui a 15, 20 dias. Então você tem um valor ali estipulado. Só que a população brasileira, você sabe muito bem, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, poucas pessoas têm acesso a isso. E aí através, né, de uma grande amiga minha, Letícia Mandaluno, ela que me incentivou até a fazer a osteopatia, que trabalhou durante muitos anos comigo ali no centro municipal, ela fundou ali o 2º ambulatório do Rio de Janeiro de osteopatia. Então existe uma diferença considerável. Sim, considerável. Aí a sua pergunta, eu devo procurar um fisioterapeuta ou um osteopata? Aquela pessoa que você está procurando, ele tem que ter a formação principal de fisioterapia para chegar até a osteopatia. A especialidade é puramente burocrática, você tem na sua carteirinha lá osteopatia. Eu poderia dizer que é uma especialidade, uma especialização, é um up da fisioterapia? É aquilo que eu estou te falando. Para
alguns será. Pra gente que está lutando pela graduação, ó, beleza, eu sou fisioterapeuta, mas eu tenho minha formação em osteopatia. Tanto é que eu tenho lá meu número do CREFITO e tenho meu número lá do registro. Então, assim, isso é meio confuso, mas hoje as pacientes me procuram no consultório só para osteopatia. Muito bem. E quando a osteopatia é indicada? Bem, para tudo, né? Principalmente, por exemplo, eu tenho vários problemas, eu trato muito com ortopedia. O ortopedista nunca me indicou um osteopata. Ele me indicou acupuntura, já me indicaram pilates, já me indicaram ginástica holística, mas nunca ninguém falou para mim assim, olha, procura um osteopata. Vamos lá. Na minha rotina diária, as pessoas quando me procuram, elas me procuram porque elas têm dor principalmente na coluna. E aí, foi aquilo que eu falei, quando eu começo a te avaliar, eu começo a ter as correlações do que pode estar te levando a essa dor, ok? Então, pessoas com dor na coluna. Hoje, daqui a mais talvez, acho que 2 meses, eu estou começando a fazer uma formação em pediatria, em recém-nato, né? Em criança. Osteopatia para recém-nascido? Para recém-nascido, para criança. Por quê? Aquela criança que tem refluxo. Olha como é que é, não é só tratar dor, é para tratar tudo. Deu para você entender? Tem escolas que ensinam osteopatia e separadamente para problemas de mobilidade ocular. Então, é uma especialidade da saúde que tem um campo muito grande. Eu queria que você falasse mais disso pra gente, porque eu acho que é isso que a gente está precisando ouvir, que a população, que quem está nos ouvindo precisa saber, porque é uma palavra nova, de certa forma, para muitas pessoas, né? Osteopatia, mas o que é isso? É medicina alternativa? É medicina preventiva? Como eu abri aqui nossa conversa dizendo, para que serve a osteopatia? Quando deve ser indicada? Preventiva também, porque a gente trabalha aqui, né? Sobe e desce escada, enfim, você tá bem, tô sentindo dor, você só procura alguém quando tá com dor. Mas, por exemplo, se eu for avaliar o Bruno, eu vou ver que uma articulação dele tá com uma disfunção. O que a gente chama de disfunção é uma mobilidade um pouco mais restrita, mas ele não tem dor, porque o corpo ele vai se adaptando. E aí, às vezes, a dor dele vai chegar na cervical, só que o problema dele, da cervical, é uma adaptação que vem lá de baixo. Então, assim, é uma maneira preventiva. Basicamente, a gente trata tudo. Quando eu devo procurar um osteopata? Hoje. Tá, mas eu quero hoje, ok. Então, se eu vou procurar, eu não saio mais de lá. Mas qual o momento que eu sinto assim, eu preciso agora procurar um osteopata? Se eu não tiver dinheiro, eu vou lá no Engenho de Dentro, mas Olha só, quando você tem dor. Quando você tem dor não é uma resposta legal, mas eles só procuram a gente quando tem dor. Eu tenho várias amigas osteopatas que trabalham com a saúde da mulher, com problemas pélvicos. Você adiantou a minha próxima pergunta que eu ia fazer a você. Porque quando a gente está dando esse nosso bate-papo aqui, a gente tem que pensar em quem está ouvindo a gente. Eu sei que você tem uma trajetória grande, uma formação em muitas práticas, de acupuntura, você estudou muita coisa. Eu queria que você falasse um pouco disso pra gente. E assim, quais são as doenças que podem ser tratadas com a osteopatia? Vou inverter a pergunta. Entendi. Vamos lá. Quando eu posso te procurar, quais as doenças podem ser tratadas? Só. A gente não trata a doença. Quem trata a doença é o médico. O que nós vamos tratar é o funcionamento da estrutura daquela pessoa que está com um problema. Então, por exemplo, eu vejo muita gente, né, essas amigas que trabalham com parte ginecológica, trabalhando parte pélvica para as pessoas que têm endometriose, por exemplo. Não é que vá melhorar a endometriose, mas ela vai melhorar ali toda a informação metabólica, ela vai melhorar ali o fluxo sanguíneo. Muitas das vezes você pode ter um tecido ali que tem uma aderência e ela pode, através de técnicas suaves, liberar. Então assim, Wagner, então eu tenho um problema de gastrite, ok. Você trata a gastrite? Eu não vou tratar a gastrite, porque quem trata teoricamente é o gastro. Isso. O que eu vou fazer é, através da osteopatia, melhorar o grau de mobilidade daquele tecido, a chegada de informações mais líquidas ali e tal. E uma outra coisa que é importante, todo osteopata ele tem que dar uma orientação após
o atendimento. Então, por exemplo, beba bastante água, cuidado com determinadas alimentações, né? Então, assim, isso é bem interessante. Então, a gente não trata realmente a doença, a gente trata o mau funcionamento. E aí, essa palavra também é muito ruim, né? Mas tem pessoas que não vão entender, mas a gente chama isso de disfunção. Então, se não está funcionando legal, através da osteopatia, a gente consegue fazer essa harmonia do corpo. Quem está te ouvindo agora, como é que você define a osteopatia? Você sabe que eu fugi dessa pergunta, me fizeram essa pergunta no IBO, né? Porque você ia fugir de mim, né? Não ia, assim, porque foi que eu falei pro Bruno, né? Eu tinha que gravar, botar uma câmera, então botou a câmera, eu não pratico. A osteopatia para mim hoje é tudo, é a minha profissão, é a minha vida. E eu não consigo mais ver um paciente de uma forma segmentar. Eu não consigo. Eu entendo hoje que existe uma integração de todos os nossos sistemas. Então, eu não vejo mais um paciente como um ombro que tem uma tendinopatia. Eu não vejo mais um paciente como uma dor lombar que tem uma hérnia de disco. É importante? É importante. Mas eu tento fazer as correlações. Por que esse ombro está doendo? E aí, eu falo assim, você caiu? Ah, caí. Você teve dor lombar? Dá, mas isso tem uns 6 meses atrás. E aí existe uma face e um músculo, que é o grande dorsal, que está aqui preso. Então, todo movimento que você vai fazer em cima daquele ombro, você vai ter aquele músculo freando. Só que você veio para mim com uma tendinopatia. Se eu te vejo hoje como fisioterapeuta e não tivesse a formação de osteopatia, só como fisioterapeuta, eu ia fazer gelo, eu ia fazer ultrassom e ia fortalecer você. Tá errado isso? Não, não tá errado. Só que hoje, um problema do seu rim, por exemplo, esquerdo, pode irradiar uma dor para o ombro esquerdo e vice-versa. Então, existe neurologicamente essas informações. Então, para mim, hoje, ser osteopata é ser tudo. É o que me dá prazer em trabalhar, de atender as pessoas, de tentar melhorar a saúde, tanto de uma forma preventiva como curativa, e melhorar a atividade das pessoas. Muito bem, eu ficaria o dia inteiro aqui batendo papo com você, mas você já está super convidada a voltar. Sim. Vamos falar no outro episódio sobre a acupuntura, sobre essas outras práticas que são importantes. Mas eu quero agradecer muito a sua participação e eu gostaria que você deixasse a sua mensagem final para quem está nos ouvindo. Bem, você que pretende ser fisioterapeuta, vem para Castelo Branco, porque a Castelo Branco é a número 1 em termos de curso, não é porque eu sou o coordenador, mas a estrutura que já existe e que está sendo montada é uma estrutura de primeiro mundo. Então, quanto que o dia a gente precisa, que você queira vir para cá, né, pode me procurar, eu estou na coordenação, né, e eu vou receber vocês aí com maior carinho e maior respeito. Muito obrigada, Wagner, muito obrigada a você pelas informações, pelas dicas, né, pelo trabalho no nosso curso de fisioterapia. E vamos continuar de mãos dadas com a sociedade, levando informações de qualidade, porque só isso transforma. E a saúde pública também. E a saúde pública. Este foi o CB em Foco, podcast exclusivo da Universidade de Castelo Branco, disponível na sua plataforma de áudio preferido. Esse episódio contou com edição de áudio de Bruno Silento. Eu sou Elza Calazans, agradeço a sua participação e até o próximo episódio.